Resolveremos agora alguns exercícios importantes do primeiro e segundo princípio da termodinâmica. Isso nos permitirá revisar alguns conceitos. O primeiro exercício diz o seguinte: o mol de um gás ideal monatômico se encontra no estado inicial P igual a 10 atm e T1 300 Kelvin. Calcule trabalho, calor, delta U e delta S do sistema, já que não tem nenhuma indicação, se o gás se expande em forma adiabática reversível até P2 igual a 1 atm. Então, precisamos fazer algumas considerações antes de iniciar a resolução. A primeira é que é sempre conveniente fazer uma figura, expressar o volume, mesmo que ela seja uma figura qualitativa, que não esteja à escala. Nós sabemos que o estado inicial é 6 atm e 300 Kelvin, então traçamos a primeira isoterma e marcamos o ponto. Marcamos agora o segundo ponto, 1 atm, e como discutiremos em breve, sabemos que esse estado final não está na isoterma de 300 Kelvin, está em uma isoterma com uma temperatura menor. Então, momentaneamente, simplesmente traçamos uma isoterma para baixo e marcamos o ponto do estado final, mesmo sem saber qual é o volume e qual é a temperatura. A segunda coisa que temos que observar é que é um processo adiabático reversível, o qual significa que se aplicam certas equações que iremos discutir agora novamente e que o calor é zero e que por ser reversível eu posso marcar o caminho na figura, não apenas o estado inicial e o estado final. A terceira coisa que eu quero que vocês reparem é que diz que é 1 mol de um gás ideal monoatômico, ou seja, um gás com comportamento ideal e monoatômico, o qual significa que cada molécula tem um átomo e que se verificam as relações capacidade calorífica a volume molar, CV, igual a 3 meios de R, e capacidade calorífica a pressão constante, CP, igual a 5 meios de R. Não se pode confundir o número de moles com o fato do gás ser monoatômico, ou seja, ter um átomo para cada molécula. São duas coisas diferentes. Porém, como disse 1 mol, N será igual a 1. E como disse monoatômico, CB irá valer 3 meios de R e CP 5 meios de R. Escrevemos então que o processo adiabático, o calor é igual a zero, e lembramos que para um processo adiabático reversível se verifica essa relação. A pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama igual a pressão final vezes o volume final elevado a gama, sendo que gama afeta apenas o volume inicial e o volume final. E lembrando que gama é um número, é CP dividido CV. Com isso em mente, e lembrando que para um gás monatômico ideal, CP é 5 meios de R, CB 3 meios de R, a relação fica 5 dividido 3, 5 terços. Lembramos agora que a temperatura final não é 300 Kelvin. É menor porque o gás se expande. Como sabemos isso? Porque o trabalho é negativo. E tem a seguinte equação dada pelo primeiro princípio da termodinâmica. Delta U igual a calor mais trabalho. Como o calor vale zero porque é um processo adiabático, delta U é igual ao trabalho. Portanto, delta U é também um número negativo. Mas delta U é N CV delta T. Se o trabalho é negativo,
delta U es negativo y por tanto delta T también es negativo. Por tanto, a temperatura final tiene que ser menor que a temperatura inicial. Eso es muy importante porque após calcular a temperatura terá que necesariamente dar un número menor que 300. Si no o der, es porque hemos cometido algún error en ese cálculo. Vemos então quais são os dados disponíveis. O estado inicial é 10 atm e 300 Kelvin, usando a equação dos gases ideais, EV igual a nRT, podemos calcular o volume inicial. Lembrando que é 1 mol, que R tem que estar em unidades de atm litro sobre grau Kelvin mol, então 0,082. A temperatura tem que estar em grau Kelvin e a pressão em atm. Com o qual, resulta que o volume inicial é 2,46. Este volume aqui é 2,46. No estado final, apenas sabemos a pressão. Como calculamos, então, a temperatura final e volume final, certamente não dá para fazer pela equação dos gases ideais. Mas, se olharmos esta equação, a pressão inicial sabemos, o volume inicial sabemos, acabamos de calcular, a pressão final é também conhecida. Então, podemos calcular o volume final, e tendo o volume final, podemos calcular a temperatura usando a equação dos gases ideais. Então, realizaremos agora esse cálculo. Colocamos a equação e substituímos pelos números conhecidos: pressão inicial, volume inicial, pressão final. Há várias formas de obter o valor de volume final, mas uma forma muito simples é esta que eu mostro aqui. Passamos a pressão final para o lado esquerdo, fica essa equação, certo? E posteriormente, então, elevamos todo a 1 sobre gama, de forma de cancelar o gama no volume final. Então, substituímos, se gama vale 5/3, 1 sobre gama é 3/5, certo? Fazemos a conta. Caso nossa calculadora não permita elevar o número 10 a 3/5, não todas as calculadoras científicas têm a tecla para fazer isso, a função para fazer isso. Se não tiver, eu divido 3 dividido 5 dá 0,6 e qualquer calculadora científica faz isso. Então, nós calculamos o número 10 elevado a 0,6, que dá 3,98, com o qual teremos o volume final, que é 9,79. E aplicando a equação dos gases ideais, novamente com R igual a 0,082 atm litro sobre Kelvin mol, conseguimos saber a temperatura final, que é uma temperatura menor que 300 Kelvin. Então, colocamos todos os dados na figura que nós fizemos, mesmo que esteja fora de escala, porque isso ajuda no raciocínio. E então, agora sim, estamos prontos para resolver o exercício. Calor vale 0, delta U é calor mais trabalho, sendo calor igual a 0, delta U igual a trabalho. Calculamos delta U como N CV delta T. N es 1 mol, CV 3 meios de R, siendo que R tem que estar en unidades de Joule sobre Kelvin, porque estamos calculando una energía, y este es o delta T. Caso vocês queiram arredondar o número e colocar apenas 119, podem fazer. O delta U, então, fica um número negativo, menos 2.254 joules, e o trabalho é o mesmo valor. Quanto vale delta S para o sistema? Vale 0, porque, por definição, delta S é o calor reversível dividido a temperatura. Essa é a integral disso, mas como o calor é 0,
e tal é zero dividido alguma coisa, o delta S do sistema é zero. Não está sendo perguntado nesse exercício, mas o delta S da vizinhança também é zero, porque o calor trocado é zero, e o delta S do universo é zero, porque se trata de um processo reversível, e é isso o que a segunda lei da termodinâmica diz. Então, aqui estamos vendo o exemplo da primeira lei da termodinâmica, delta U igual a calor mais trabalho, e da segunda lei da termodinâmica, delta S, calor reversível sobre T, delta S de um processo reversível, é para o universo, a mudança de entropia delta S para o universo é zero. Passamos agora à pergunta 2. A pergunta 2 diz o seguinte: considere o mesmo sistema da pergunta 1, ou seja, um mol de um gás ideal monatômico que se encontra no estado inicial 10 atm, 300 Kelvin, e que se expande até 1 atm, de forma que atinja o mesmo estado final do exercício anterior. Então, essa figura do exercício anterior está válida. Aquilo que nós conseguimos ao final está válido, é isso. Então, notem que o estado inicial e final do exercício 1 que acabamos de fazer e deste de agora são iguais. Mas o caminho através do qual o processo é feito é outro. Esse processo já não acontece através de um processo adiabático reversível. Acontece através de duas etapas. Uma etapa a volume constante e uma etapa isotérmica. Então, antes de fazer o exercício, vamos raciocinar em cima dele. Se o estado inicial e final são iguais para o exercício 1 e para o exercício 2, então o delta U, o delta S e também o delta H, mesmo que não está sendo perguntado, são iguais para o exercício 1 e para o exercício 2. Todas as funções de estado são iguais. Delta U, delta H, delta S e também a energia livre de Gibbs, que é uma função de estado. Mesmo que isso não está sendo perguntado aqui neste exercício. Já o trabalho e o calor não são funções de estado, são funções do caminho, do processo como ele é realizado. Portanto, o trabalho e o calor irão dar valores diferentes. Vamos então olhar a figura. Esta é a pergunta: o primeiro processo a volume constante, o segundo processo isotérmico, tudo reversível. E então, na figura que tem os mesmos estados iniciais 10 atm, 300 Kelvin, 2,46 do exercício anterior, o mesmo estado final do exercício anterior, 1 atm, 9,79 litros, 119,4 Kelvin. Mas o caminho já não é mais esta linha traçada aqui, correspondiente ao processo adiabático. O trabalho já não é mais isto que está marcado aqui em azul. O caminho agora é esta linha vermelha, que corresponde à primeira etapa a volume constante, e esta linha aqui, curva em cima da isoterma, marcada com estes símbolos, que indica a segunda etapa. Então, o trabalho, se eu fosse fazer graficamente, seria apenas o que está embaixo destes símbolos verdes. Portanto, este trabalho aqui, em valor absoluto, é menor que o trabalho do exercício 1, que é todo o que está em azul. E, novamente, já que estamos frente à figura, o delta U para ir de aqui até aqui é o mesmo, independentemente do caminho, e o mesmo raciocínio pode ser feito a respeito de delta S. Vamos olhar, então,
o primeiro ponto, certo? O cálculo de delta U, calor, trabalho, para a primeira etapa. Vejam que o delta U pode ser calculado como NCV, CV 3 meios de R, delta T, igual que fizemos no exercício 1. Mas vamos olhar com maior detalhe cada dos cálculos. O volume é constante, então o trabalho é igual a zero. Como pela primeira lei da termodinâmica, trabalho más calor é igual ao delta U, neste caso em particular, sendo o trabalho igual a zero, delta U é igual ao calor a volume constante. Coloquei este V aqui para lembrar a vocês que é um processo a volume constante. E o delta U será NCV delta T, como já tínhamos falado, certo? Substituindo os números que já estava feito aqui em cima e já estava feito no exercício anterior, delta U dá menos 2.254 joules. Vejam que esse valor é exatamente igual ao valor obtido no exercício anterior. Por quê? Porque o delta U, para ir desde este ponto até este ponto, será zero, porque é um processo isotérmico. Então, na verdade, o delta U para ir de aqui até aqui é igual ao delta U total de aqui até aqui. Novamente falamos, porque esta parte é zero. Então, eu coloquei aqui a equação, mas, na verdade, essa conta já estava feita. Vamos olhar agora o cálculo de delta S para a mesma etapa, para esta etapa aqui. O cálculo é um pouquinho mais complicado, porque temos que lembrar que o calor é o calor a volume constante, NCV diferencial T, mas a definição de entropia do sistema é a integral do calor a volume constante dividido T para este caso, certo? Sendo então que temos que integrar isto, e a integral, como já foi mostrado na primeira aula do segundo módulo, é NCV logaritmo de T final sobre T inicial. Como nós temos os valores de temperatura, é muito simples fazer essa conta, certo? E vai resultar em um valor de delta S do sistema negativo, menos 11,49 joules dividido Kelvin. Vejam então que para este processo o trabalho deu zero, mais o delta U e o calor deram negativo, porque a temperatura diminuiu de 300 para 119,4 Kelvin. E a entropia do sistema também dá negativa mudança, certo? Delta dá negativo, porque o sistema passa para um estado com uma pressão menor e uma temperatura menor, que é um estado mais ordenado do sistema. Vamos olhar agora a segunda parte, indicada com o símbolo verde e azul. Então, partimos do volume 2. Desculpa, partimos do volume calculado na etapa anterior e chegamos ao volume 2, 9,79 litros, certo? Então, se expande desde o volume em que estava no item anterior, e o volume que estava no item anterior é o mesmo volume inicial, e vamos até o volume B2 calculado no item 1 do exercício 2, ou seja, neste item anterior, ou também, se vocês querem, o volume final do exercício 1, já que exercício 1, exercício 2
tem o mesmo volume final. Então, é este pedaço aqui que temos que calcular. Essa parte aí é um processo a temperatura constante. Então, como já explicamos no slide anterior, o ΔU é zero, porque ΔT é zero. Portanto, trabalho e calor são iguais com sinal trocado. E como foi estudado já na primeira aula do módulo 1, o trabalho isotérmico reversível é menos nRT logaritmo de V final sobre V inicial, onde R é a constante dos gases, que tem que ir em unidades de Joule Kelvin, porque estamos calculando um trabalho, esse trabalho é energia. E a temperatura, claro, tem que estar em graus Kelvin. Então, nós substituímos os valores, R em joules sobre Kelvin, a temperatura, 119,4 Kelvin, que é a temperatura desta isoterma aqui, os dois volumes nas mesmas unidades, litros. O trabalho resulta ser igual a menos 1.371,1 joules, ou seja, um valor absoluto menor que o do exercício 1, como nós já tínhamos falado. O calor, então, terá um valor positivo, mais 1.371,1 joules. O ΔS será o calor reversível dividido a temperatura. O sinal da integral saiu porque a temperatura era constante e o valor fica 11,49 joules Kelvin. Vamos comparar, então, todos os resultados. Para o exercício 1, nós obtivemos que o calor e a entropia eram zero, porque era um processo adiabático reversível. ΔU e trabalho, portanto, eram iguais, segundo a primeira lei da termodinâmica. Era um valor negativo, porque trabalho de expansão e porque a temperatura diminui. Já para o exercício 2, temos duas partes. A primeira parte, a parte vermelha aqui, é a volume constante, trabalho igual a zero, ΔU e calor são iguais, e são iguais a menos 2.254 Kelvin, igual que este número. Menos 2.254 joules, igual que este número. O ΔS do sistema nós calculamos com aquela equação integral de NCV diferencial T sobre T igual a menos 11,49 joules Kelvin. Este mesmo exercício, na parte 2, para este pedaço aqui, nos deu trabalho e calor igual com sinal trocado, porque o processo é isotérmico. Então, o trabalho dá um número negativo. O ΔU é zero por ser um processo isotérmico. E vejam que o ΔS do sistema ficou igual e com sinal trocado do ΔS da etapa 1 do exercício 2. Então, o total para o exercício 2 dá ΔS do sistema igual a zero, igual que deu no exercício 1, ΔU menos 2.254 joules, igual que deu no exercício 1, mas trabalho e calor dão valores diferentes que no exercício 1, porque não são funções de estado. Dessa forma, então, ficam resolvidos os dois exercícios 1 e o 2, no qual, resumindo, são mostrados dois casos nos quais vamos do mesmo estado inicial ao mesmo estado final, mas por caminhos diferentes. Insistindo, então, na resposta, desde o ponto de vista conceitual, as funções de estado ΔU e ΔS têm que dar o mesmo valor, como de fato deram, porque são funções de estado. O estado inicial e final do exercício 1 e 2 são iguais. Vejam que os valores para o exercício 2 são calculados de somar ΔU da primeira etapa mais ΔU da segunda etapa, ΔS da primeira etapa mais ΔS da segunda etapa. Já
trabalho e calor não dão igual, porque os caminhos são diferentes. E, em valor absoluto, o trabalho para o processo adiabático reversível deu maior, e isso se vê graficamente aqui, onde a área embaixo da curva para o processo adiabático tudo isto, e para o processo em duas etapas, é só a partezinha está embaixo desta linha marcada com os símbolos em verde. Vamos comparar esse resultado com o resultado dos exercícios que fizemos na aula 2 do módulo 1, que era algo totalmente diferente. Lembrem que nesse exercício estávamos comparando processo isotérmico reversível e irreversível e adiabático reversível e irreversível. Aqueles exercícios não pediram o cálculo de delta S, porque era apenas do primeiro módulo, né? E neles, após fazer todas as contas, chegamos a estas figuras, que eu vou mostrar mais uma vez. No processo isotérmico reversível, nós calculamos todos os valores de pressão e de volume. A isoterma é uma única isoterma. E então, vimos que o delta U e o delta H para este processo eram iguais a zero, e que o trabalho estava dado pela área pintada de azul aqui. Depois fizemos a conta para ir entre o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, ou seja, de novo entre A e B, entre A e B, mas agora em forma isotérmica irreversível, a pressão externa constante. E nós, então, lembramos que como o estado inicial e final eram iguais, delta O, delta H, e se tivéssemos feito a conta delta S, eram iguais para o caso reversível e para o caso irreversível. Por quê? Porque o estado inicial e final são iguais. Porém, trabalho e calor resultaram diferentes. No caso reversível, o trabalho é toda a área em azul embaixo da curva, e no caso irreversível, a pressão externa constante igual a 1 atm, igual à pressão final, é a área que está marcada com os traços azul escuro. Depois fizemos para o caso adiabático reversível, que seria o mesmo caso do exercício 1 da aula de hoje. E vejam então que tinha dado, claro, que o calor era igual a zero, o trabalho igual ao delta U. Esse delta U era diferente de zero porque o gás resfriou. E resfriou novamente, insisto, porque delta U, neste caso, será igual ao trabalho, já que calor é igual a zero, e o trabalho é um número negativo. Então, delta U, que é NCB delta T, tem que dar negativo e, portanto, a temperatura final tem que ser menor que a temperatura inicial. E o trabalho é todo o que está marcado em azul. A grande diferença com o exercício de hoje, com os dois exercícios de hoje, é que, naquele dia, no processo adiabático irreversível, foi pedido o mesmo estado inicial e não foi pedido o mesmo estado final. Só foi pedido que a pressão final fosse igual, mas não foi mencionado nada sobre o volume e a temperatura. Como vocês podem verificar no módulo 1, no caso adiabático reversível, o estado final se calcula com as equações que usamos no exercício 1 de hoje, ou seja, T inicial vezes B inicial elevado a gama igual a P final vezes B final elevado a gama.
Essa equação somente é válida para um processo adiabático reversível. Para um processo adiabático irreversível, eu não posso usar essa equação. Eu tenho que usar a equação ΔU igual a trabalho. ΔU será NCB ΔT. Trabalho, no caso de pressão externa cortante, é menos P externa ΔT, ΔV. Então, nós vamos ter que ΔU é igual a trabalho. ΔU é NCV ΔT, delta de temperatura. E o trabalho é igual a menos P externa ΔV, delta de volume. Igualando essas duas equações e fazendo todo o tratamento que nós já repetimos nas aulas do módulo 1 e nas aulas do módulo 2, chegamos a uma temperatura final que é diferente da temperatura final do caso reversível. Vejam que para o exercício aquele que nós fizemos anteriormente, a temperatura final era menor que 300 e era 101,6 Kelvin quando foi feito em forma reversível, e em forma irreversível a temperatura final não foi mais 101,6, foi 188, ou seja, uma temperatura um pouco maior que no caso reversível. O processo é menos eficiente no resfriamento. Veja também que mesmo que a temperatura inicial era 300, em todos os exercícios mostrados aqui, certo? O volume inicial é diferente que nos exercícios de hoje, o exercício 1 e o exercício 2, certo? E a pressão também inicial era diferente. Hoje partimos de 10 atm e nestes exercícios da aula anterior partimos de 15 atm. Então, claro que para o caso adiabático, o resfriamento foi diferente nos exercícios de hoje e nestes exercícios da aula anterior que apenas estou revisando. Então, desta forma, eu acho que vocês conseguem ter uma visão de diferentes casos de processos adiabáticos, processos isotérmicos e processos a volume constante.